Edson? Tudo bem, Edson? Boa noite. Boa noite. Estou esperando o Edson aí se conectar para a gente começar hoje, no dia 3 de novembro de 2020, sobre PPRA. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Edson. Boa noite a todos. Está escutando? Edson, é você que está aceitando o pessoal aí, viu, agora, viu? Tá certo. Estou escutando bem aí, Elcio? Eu tô. Então, beleza. Eu também estou. Ô, glória. Então, tá tudo ok. Deixa eu ir aqui para saúde. Conseguiu colocar o slide, Elcio? Boa noite, pessoal. Vocês estão com o slide na mão? Hein, pessoal? Sim, baixei o slide já. Já? Então tá. Esse slide que a gente vai ler hoje, ele é um slide pequeno, ele tem, se não me engano, 12 slides, não, 20 slides, e a gente vai tratar do PPRA realmente, entendeu? Na versão atual que a gente está utilizando hoje no dia a dia, tá? Falar algumas coisas que são obrigatórias no PPRA, na medida do possível a gente vai tirando as dúvidas, certo? Então aí vamos começar. Fazer um pouco diferente hoje. Quem pode ler o primeiro slide aí, por favor? Alguém se habilita? Como é que é? Lê o primeiro slide. Programa de prevenção de riscos ambientais. Isso, pode ir. PPRA. Diz a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores através de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Eu gostaria de pedir quem está com o microfone aberto, fechar aí, por favor. Paulo Alves. Opa, perdão. Pronto, deu uma melhorada. Certo, gente? Então, o que acontece é o seguinte, no primeiro slide tem escrito o seguinte, o PPRA visa a prevenção e a saúde da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle da ocorrência de riscos ambientais. Então, a função desse PPRA hoje que nós temos aqui,
ele faz o quê? Ele se antecipa aos riscos. A gente tem que fazer um PPRA conhecendo toda a nossa área, todo o risco de cada atividade, certo? Não só da atividade, mas também do local onde os trabalhadores vão executar a atividade. Vamos pegar um cenário hipotético. Eu tenho um trabalhador que ele trabalha com solda, tá? Esse trabalhador que ele faz atividade com solda, ele fazendo a solda em uma área aberta, onde você tem um piso de concreto, e em uma área aberta, onde você tem um pouco de vegetação, são os mesmos riscos? Repete a pergunta, professor, por favor. Pronto. Eu tenho um trabalhador, ele trabalha com solda, ele vai fazer uma solda em uma área aberta, tá certo? Essa área aberta, ela tem um piso de concreto em um local. Ele terminou essa atividade, ele vai para um outro local, área aberta também, só que esse local ela tem uma vegetação. São os mesmos riscos que a gente tem? Não, não são os mesmos riscos, não. Não? Não. E aí, São diferentes. certo. E qual seria a diferença aí? A diferença é que ele no galpão fechado lá, com piso de Área concreto, aberta, todos dois com área aberta. ele no piso corre os vapores dos gases, dos eletrodos, dependendo se for eletrodo, se for elétrica ou se for de oxigênio. Só de oxigênio. Todas as duas formas soltam os vapores. E do lado de fora o risco, dependendo da vegetação. Se ela estiver seca, corre o risco de incêndio. Todo mundo concorda com o colega? Sim. E quando se trata de piso, dependendo do qual piso, eu acredito que seja, porque tem piso intergravado, tem outros tipos de piso, né? Pode ter também contaminação do solo, não é isso, professor? Tanto, mas o que acontece é o seguinte, só se ele estiver soldando algum material que se derramar possa contaminar o solo. Geralmente, ou se ele deixar algum material, quando ele sair da solda, deixar aquele material lá, certo? Porque os materiais que caem da solda, logo depois que eles esfriam, eles se tornam sólidos. Então, tem a facilidade de se retirar. Agora, a questão é justamente essa. Você tem um piso de concreto. Esse piso de concreto faz com que a probabilidade de incêndio ou de princípio de fogo seja bem menor do que em um piso onde tenha uma vegetação. Então, ele está fazendo a mesma atividade, só que, porém, o risco e a probabilidade de incêndio na outra atividade é um pouco maior do que na área onde tem o piso de concreto. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer o PPRA, a primeira coisa que a gente tem que saber é o risco da área. O que é que essa área oferece de risco? O que é que essa função vai fazer dentro da área? Então, você tem que ter um conhecimento muito grande referente à área, para não acabar deixando de passar alguma coisa na sua medida de prevenção. Tá? Dúvidas? Na área, Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Quem se habilita? Ó o microfone, viu, gente? na área de vegetação também corre o risco de ter animais peçonhentos, né? Isso, tinha esquecido disso, Carlos. Realmente tem o risco do animal peçonhento, sim, na área de vegetação. E para animais peçonhentos, qual a medida de controle? Boa pergunta, hein? E aí, pessoal? Não entendi, professor. Ergonômico é químico? Não, ou para animais, biológico? para animais peçonhentos, qual a medida de controle? O que é que nós podemos fazer para evitar o acidente? Ou a consequência do acidente? Então, geralmente usar aquelas perneiras. Geralmente se usa aquelas perneiras, calçado de botas de cano longo. É uma das prevenções. Com certeza, essa é a medida de prevenção para o animal peçonhento, porque dificilmente a gente consegue visualizar uma área no total, mas vai trabalhar num local onde tem uma vegetação, a primeira medida é utilizar a perneira e a bota de cano longo. Certíssimo. Eu ia perguntar uma outra coisa.
E a medida de prevenção contra incêndio para a área de vegetação? Retirar todo o material que possa ser o sólido, todo material sólido que possa ser a combustão do comburente. É necessário ter a classificação certa do agente extintor para que dê o combate se houver algum princípio. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, a medida é... Uma das primeiras coisas que a gente orienta é que, se puder, molhar o solo, o local, certo? E colocar uma manta por cima para fazer a soda. Não é que o trabalhador vai trabalhar no local molhado, encharcado. É molhar aquela vegetação próxima onde ele vai ficar fazendo a soda para que os resíduos da soda caiam em um local molhado e colocar uma manta anti-chama, certo? Resistente à chama. E o restante é afastar todo o material inflamável que você puder ao redor do local. Uma medida também boa é você ter reservas de água próximo ao local que você está fazendo a soda, tá certo? Vamos para o segundo slide. Considera riscos ambientais, agentes físico, químico, biológicos existentes no ambiente de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e ao trabalhador. E aí, a semana passada a gente falou de risco físico, químico, biológico. Quem vai me dizer o que é risco físico? O físico é quando acontece ao nosso corpo no lado externo ou interno. Alguém concorda com o amigo aí? Concordo. Quem mais? Risco físico. E aí? Galera, semana passada a gente tratou do risco físico, tá? Risco físico está ligado a quê? O risco físico a gente si não pode pegar, tá? Que são ruídos, vibração, temperatura extrema, certo? Então, isso aí são risco físico, tá? Radiação, são risco físico que tem na área. Então, a gente tem que ter um conhecimento referente aos riscos físico e químico da área para que a gente possa estar definindo quais medidas de proteção a gente vai estar utilizando. E aí a gente tem risco químico. Fale. Alô? Fale, José. Minha internet tá caindo toda hora. Entendeu? Tem hora que tá interferindo aqui. Mas a gente vai continuando. Ao se restabelecendo, a gente volta e você sem dor de cabeça nenhuma. Então, o que acontece? E risco químico, alguém pode me dizer? E aí, gente? Risco químico? Risco químico é propagação de gases, de vapores? Isso. Isso. Uhum. Analação de fumaça. Vapores, névoa, certo? Risco biológico? Galera, vocês têm que começar a guardar isso aí na cabeça, viu? Biológico está ligado com... Isso que envolve bactérias, protozoários, atividade de saúde, vírus, fungos, etc. Pronto. Por que o risco de acidente, o risco ergonômico não está no PPRA, no documento do PPRA? Porque está no PGRO, professor? Na mudança da NR1? Essa NR que a gente está tratando nesse momento é a NR antiga. A semana passada a gente falou da NR9 e eu falei também porque ele não estava no PPR, na NR9. E aí, por que ele não está? Vamos lá. Vai entrar em vigor ainda?
Oi? Não, ele não faz parte da NR9. Então, o que acontece? O risco ergonômico e o risco de acidente, diferente do risco químico, biológico e físico, ele não pode ser quantificado, tá certo? Ele não tem, você não consegue utilizar aparelhos assim para poder estar medindo a intensidade. Ergonomia, ainda tem algumas situações que você consegue medir a intensidade do esforço do trabalhador, mas o risco de acidente ele é uma coisa, vamos dizer, que depende muito da sensibilidade do trabalhador. Então, ele não faz parte do PPRA justamente por isso. Um dos motivos é esse, tá? Cadê? Estamos aqui. Porque ele não é quantitativo, no caso. Exatamente. Um dos principais motivos é esse. Ele não é quantitativo. Ele é qualitativo. Ele tem essa diferença. O ergonômico e o de acidente, geralmente, vai depender da sensibilidade de cada trabalhador, cada TS, cada engenheiro de segurança, tá? No caso da ergonomia, você ainda consegue quantificar algumas coisas, mas tem outras que não, tá? Entendi. Aí vem o seguinte, ponto 2. O PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridade e cronograma, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho que ter o planejamento anual. Vamos fazer o planejamento baseado nos riscos que eu tive. Nesse planejamento, eu vou dizer que data vai ter o monitoramento, se é necessário, se vai ter algum evento. Então, vou fazer o planejamento do que eu preciso para fazer com que os trabalhadores se despertem para os riscos existentes no local de trabalho dele, tá? Vai de treinamento a um evento, você pode colocar um evento de Professor, palestra. Oi. no caso, pode ser simulações também, né? Simulações de incêndio, simulações de espaço confinado e simulações de qualquer evento que houver, não é isso? Exatamente, você tem que colocar, certo? Simulados. Então, você tem que colocar simulados, sair da área de resgate, de retorno ao trabalho. Então, tudo isso você faz um cronograma baseado no PPRA, tá? Então, esse PPRA antigo, ele vai fazer o papel, ele faz o papel do PGR, certo? Do PGRO. Então, ele vai fazer esse papel. Forma de registro e divulgação dos dados. Então, é o seguinte, tudo que você fez, todos os dados que você levantou referente a risco químico, físico, biológico, você tem que dizer como foi que você fez esse registro, certo? E como é que você arquivou e onde as pessoas podem encontrar essas informações. Então, você tem que deixar isso aí guardadinho lá para que o pessoal fique sabendo, tá? Estratégia e metodologia de ação, forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, o que acontece? Esse item aqui é muito interessante, porque poucas empresas cumprem realmente esse item aqui, forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Esse item é o quê? Você elaborou o PPRA, vamos dizer, no início do ano. Então, durante o ano, você tem que ver o que foi que do PPRA realmente que andou e o que não andou. Ah, isso aqui estava programado no PPRA, vamos botar assim, fazer a medida, o monitoramento de ruído na caldeira. Tem que ser feito 2 vezes ao ano. E aconteceu que eu só fiz uma vez no ano. O que foi que aconteceu? O que foi que levou a acontecer essa situação? Por que eu não fiz as outras vezes? Então, tudo isso eu vou ter que avaliar durante o ano, porque não está tendo resultado daquilo que eu planejei no PPRA, tá certo? Deverá ser efetuado sempre que necessário, pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários, estabelecimento de novas metas e prioridades. Aqui, diferente da NR1 agora,
O que acontece? Todo ano você era obrigado a renovar o PPRA, mesmo que não mudasse nada. Que só fizesse, como diz o pessoal, copiar e colou e trocou o ano. Só isso aí você tinha que fazer todo ano, renovar o PPRA, tá? Então, é obrigatório do PPRA todo ano você está fazendo essa revisão, vendo como é que está o andamento do PPRA. Pessoal, está tranquilo aí? Tranquilo. Então, beleza. Sim. A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver, certo? Então, aqui está me dizendo o seguinte: o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, pode elaborar o PPRA, tá certo? Mas um encarregado da empresa, ele pode também elaborar o PPRA? Pode. Porque ela me diz o seguinte: se ele tiver a critério do empregador, seja capaz de desenvolver. Tá? Quem foi que ia falar? Ia fazer uma pergunta? Então, qualquer pessoa que tenha um conhecimento e possa fazer o PPRA? Pode. Agora, a empresa corre o risco de levar uma multa. Tá certo? Uma multa do CREA. O CREA, quando ele chega no ambiente PPRA, o que ele vai fazer? Ele vai pedir a RT, anotação de responsabilidade técnica, tá? E se essa pessoa que elaborou o PPRA não tiver emitido a RT, ou não tenha registro no Conselho de Classe para emitir a RT, a empresa vai ser multada. Ela vai ser notificada e logo em seguida ela é multada. Conseguiram entender essa parte? Sim. Alô? Né? Sim, 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 ok. Então, beleza. O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter o seguinte item, quando aplicável: a sua identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes ambientais, dos agentes no ambiente de trabalho. Então, vamos pegar aqui ruído, tá certo? Então, eu identifiquei que uma área tem ruído. O ruído, ele se propaga por toda a área? E aí, pessoal? Não, depende, né, professor? Exatamente. Vamos lá. Pronto. O ruído, para ele se propagar por toda a área, ele vai depender da espessura da parede, do material que é feito a parede. Ele tem vários critérios, várias situações que tem que ser analisada em questão do ruído, tá? Mas, então, já identifiquei que na área tem o quê? Ruído. O que eu vou precisar fazer depois que eu identifico que a área tem ruído? Tem que ver que isolamento acústico. Sim, tem que ver que tipo de ruído é, né? Porque parece que tem dois tipos de ruído. Tem o tal do isolamento acústico. E tem outro, né? Identificar o tipo do ruído e... Pronto, eu vou ter que fazer o quê? Identificar o tipo de ruído, certo? Se ela é intermitente ou não. Então, ou é contínuo. Eu identifico o tipo de ruído, eu vou identificar também a localização desse ruído. Onde é que equipamento está fazendo ruído? Então, eu vou sair, vou procurar, vou verificar o equipamento que está fazendo ruído. Então, eu identifiquei, ó, o equipamento tal está fazendo ruído. E aí eu vou verificar por onde esse ruído está se propagando, certo? Eu vou descobrir a trajetória desse ruído da área onde o pessoal está trabalhando, até onde esse ruído vai chegar. A partir daí eu vou tomar as minhas decisões, o que é que eu vou fazer para inibir que esse ruído ele cause dano ao trabalhador, tá certo? Aí, falando em dano ao trabalhador, eu queria perguntar a vocês o seguinte: qual a diferença da de doença do trabalho para a doença do profissional? Doença do trabalho, ele é causado por
por algum incidente devido ao trabalho. E profissional é de acordo com a profissão que a gente exerce. E aí, galera? Tá correto, colega? Concordo. Concorda? Beleza. Sim. Então vamos lá. Quem que tá com o microfone? Opa. Ia falar, Carlos, pode falar. Eu falo que eu concordo também. Eu só esqueci que qual o nome dos tipos de doenças, né? Porque tem a doença que é a doença que está relacionada com o trabalho e a outra doença que não está relacionada com o trabalho, né? Uma é Bom, a doença do trabalho é trabalho. realmente é a doença profissional, do profissional, da profissão, certo? Ok. Então, o que acontece? A do trabalho ela é referente ao ambiente onde as pessoas estão. Todo trabalhador que está ali está exposto a isso aí. A da profissão, do profissional, é aquela doença relacionada àquela função diretamente. Ela não vai atingir outra pessoa. Mesmo você estando no mesmo ambiente, ela só atinge aquele trabalhador que trabalha em um certo equipamento ou em uma certa posição. Tá? Então, a gente já identificou, certo, que tem ruído, já identificou a fonte geradora e já identificamos a possível trajetória. Aí depois a gente vai fazer o quê? Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, caracterização das atividades e do tipo de exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativo de possíveis comprometimentos da saúde decorrente do trabalhador. Então, o que acontece? Você vê que o PPRA, esse que a gente tem agora em vigor, essa NR9, ela é cheia de detalhes. Muita gente não faz PPRA, é só copiar e colar. Não é copiar e colar, você tem que realmente conhecer. E quando você emite um PPRA, você tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica, ou seja, eu estou dizendo às pessoas que aquele documento que eu fiz está correto. Eu estou dizendo que o trabalhador não vai se lesionar se seguir o que eu estou dizendo ali dentro do PPRA. E você pode trabalhar que você não vai se acidentar, que você não vai se lesionar. Entender o tamanho da responsabilidade desse documento? Então, não é só questão de copiar e colar, você tem que conhecer. O trabalhador ele mudou de um setor para o outro, o risco daquela função pode mudar totalmente, 100%, você chega lá achar risco totalmente diferente. Vou voltar para o soldador. Oi, diga. Existe a função de higiene ocupacional, né? Tem a ver com isso também? O higienista ocupacional ele vai fazer as medições do ruído, da temperatura, vai fazer a medição de vibração, ele trabalha com isso aí, tá? Ele é um profissional que trabalha com isso. Lá na empresa eu trabalho com a higiene ocupacional, que ela faz as medições de emissão de partículas, né? Toxicidade Partícula, isso. Com ultra-high. Faz teste de decibéis nos pontos onde ela encontra muito ruído, tira foto desses pontos onde equipamentos da área industrial, né? Tubulação, PSVs, vasos, enfim, todo o material, todo equipamento da área industrial. Aí manda as fotos para a pessoa responsável e a pessoa responsável, que é superior dela, repassa para a área de manutenção, que faz os reparos necessários na área. Então, tem a ver com isso também, né? Para evitar a higiene ocupacional que faz essas medições. Ô Edson, eu tô com uma dúvida aqui, né, surgiu agora na cabeça, eu ia perguntar para o senhor da outra vez, acabei esquecendo. Com relação aos gases, né? Por exemplo, o gás de cozinha tem aquele cheiro característico por questões de segurança, né? Para você sentir o cheiro e ver que o gás está vazando. Mas tem uns equipamentos, uns alarmes, se eu não me engano, que, por exemplo, que é para detectar a presença de muito excesso de gases, aí eu não sei, eu não lembro direito, se é carbono, por exemplo, que aí emite um alarme, né, se está acima do permitido, eu não sei como é que é. Esse tipo de coisa é obrigatório que tenha nas empresas ou indústrias?
que foi? Será que... Não, acho que caiu a internet. Caiu aí. Não, ele caiu. Miriam? Acho que o Carlão fez ele cair. Eu não. Oi, Elson. Cadê o seu marido? A internet caiu aqui. Ah, tá. Vou esperar ele entrar, então. Ok. Amanhã não tem aula, não, né? Amanhã não. Ah, tá. Amanhã tem aula de logística, quinta tem aula de qualidade e na sexta-feira tem aula da segurança do trabalho e sábado a gente vai começar as aulas do grupo intermediário. Ok. A gente pode participar das aulas do sábado também? Pode. Vou convidar vocês para dar aula. Ô, Carlos. Oi. Ô, Carlos, a respeito daquela sua pergunta, vice. Sim, fala. Assim, no meu ponto de vista, quem faz esse exame de análise aí fica por conta do CMBO, que é o Corpo de Bombeiro, né? O Corpo de Bombeiro Militar, ele é quem faz essa vistoria e decorrente ele vai dizer se vai ser aplicável esses detectores de gases e também os sprinklers, que são aqueles detectores de fumaça que automaticamente já espelhe aquele chuveirinho, né? Para conter o ambiente, e os de gases emite o alerta sonoro, como você falou. Quando não é sonoro, ele é só intermitente, piscando lá na sala de segurança, para a turma ver onde é que está o vazamento, para poder extinguir. Mas assim, no meu ponto de vista, fica a critério do CMBO. Beleza? Ah, tá, do Corpo de Bombeiros. Ele que vai determinar se vai precisar ou não esses equipamentos de alarme, né? Exatamente. Tanto os de sonoro, como os de visualizações e quantidade mínima para os hidrantes, né? Dos reservatórios com bomba de recalque. Às vezes é uma bomba de recalque embaixo, às vezes duas. Vai dependendo muito do sistema do prédio, né? Vai depender muito do evento do prédio. Ah, ok, muito obrigado. E se os extintores estiverem com a validade vencida, aí a empresa também toma multa, né? E aí quem dá é o Corpo de Bombeiros. Sim, ela tem um prazo, ela tem um prazo para fazer a recarga, e também uns testes hidrostáticos de que faz do vasilhame para ver se ele ainda vai aguentar a pressurização. Ok, obrigado, hein? Obrigado mesmo. Tranquilo, irmão. Voltei. Opa! Voltei. Consegui voltar. A gente parou aonde mesmo? Carlos, você estava perguntando algo. Algum aluno conseguiu responder o que você estava com dúvida? Sim, um colega aqui que conseguiu responder aqui, tirou minha dúvida. Ah, então tranquilo. Deu uma aula aí. Tranquilo. Deixa eu ver. Ô, Glória. Deixa eu ver. Aqui a gente parou em reconhecimento, não foi isso? Pronto. Os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados dispõe na literatura técnica. A descrição das medidas de controle já existentes, a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária, comprovar o controle da exposição ou inexistência de risco identificado na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento de medidas de controle.
ela, CNR, ela deixa uma falha que o pessoal se aproveita dela, viu? Eu não sei se vocês perceberam, ela diz aqui o seguinte: a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessário, tá? Então, quando ele é necessário, a empresa ela vai dizer que na maioria das vezes não é necessário, podemos fazer o ano que vem, vai fazer no meio do ano, e acaba um pouquinho mais para frente essa questão da avaliação quantitativa, por peso enorme para a empresa, tá? Professor, Então, a avaliação quantitativa, a avaliação de ruído é uma avaliação quantitativa, não é isso? Isso, é quantitativa, certo? Toda avaliação que você utiliza, equipamento, medição da quantidade de exposição é avaliação quantitativa. A qualitativa é que você vai na área, você olha e diz, não, pelo que eu estou vendo, aqui está ok, não precisa de equipamentos, não precisa de proteção, ou precisa de proteção tal. Então, essa é qualitativa. Vai da sensibilidade do trabalhador, do técnico que está fazendo o PPRA. Tá? 4. O professor, deverão ser adotadas medidas... Fale. Diga, Carlos. Para reforçar aqui uma dúvida minha que eu esqueci, o PPRA pode ser feito por qualquer pessoa e se necessita de fazer um treinamento para poder estar habilitado a poder desenvolver o PPRA? Pronto, vamos lá. A NR9, ela diz o seguinte, que qualquer pessoa que tenha conhecimento, certo, ele pode fazer o PPRA, tá certo? Um encarregado, um diretor administrativo, enfermeiro, só que tem, vamos dizer que tem uma armadilha nesse meio aí. A NR9 diz, não, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer o PPRA, tá? Só que aí a gente tem um órgão chamado CREA. Esse órgão, quando ele chega lá, que pede o PPRA, ele vai pedir a anotação de responsabilidade técnica. E aí só vai poder fornecer essa anotação quem tiver registrado no conselho de classe, tá? E você, como engenheiro, você deve reparar lá na seleção, não sei se você já pegou o seu CREA, lá na seleção das atividades, cada profissão ela tem o que ela pode fazer, tá? E a elaboração de PPRA está na parte dos engenheiros e dos técnicos de segurança. Então, o CREA ele faz o quê? Ele limita as pessoas que podem elaborar o PPRA, justamente por causa disso. Conseguiu entender? Ok, então não precisa nada de curso de capacitação nem nada não, né? Já sendo técnico de segurança já é o suficiente. Realmente, quando as pessoas fazem prática de PPRA, sala de aula, vai treinando, e quando sai no estágio vai aprendendo a fazer. Agora, quem quer se aperfeiçoar, no caso, fazia o curso para poder aprender a fazer o PPRA. Eu não precisei fazer, certo? Eu não tive essa necessidade, porque eu peguei na sala de aula. Então, não tinha uma necessidade de fazer, mas muita gente faz. Ah, sim, porque não se sente seguro de fazer, porque a responsabilidade é grande. Ah, sim, é bom, né? Para ter mais conhecimento também, mas agradeço isso. Ó, o microfone. Exatamente, Carlos. É bom para ter mais conhecimento, porque você precisa, quando começando, se você não tiver um conhecimento de área, saiu do curso técnico, vai direto para a área, fica complicado para você conseguir fazer um PPRA. Eu tive facilidade porque eu trabalhei um bocado de anos, um bocado de tempo, fora minha área industrial, sem ser técnico de segurança. Então, quando eu me tornei técnico de segurança, eu já conhecia muita coisa da área industrial, ficou mais fácil para mim. Entendeu? Teve essa questão. Tomei conta de equipe, em área, então facilitou a vida bastante. Quando eu fui para a área, eu me tornei técnico de segurança. Sim, por isso que o estágio também, às vezes, é importante por causa disso, né? Vai fazer com que a pessoa fique melhor, né? Tá, muito obrigado, Edson. Professor, uma dúvida aqui. Ele é uma luz, né? Uma dúvida aqui. Diga, Quando você
quando você é terceirizado dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, a indústria que vai indicar para você quais são os ambientes, os riscos ambientais para você fazer o seu PPRA da terceirizada, não é isso? Quando você é terceirizado na empresa, ela tem que fornecer todas as informações para que você possa fazer seu PPRA, porque você não conhece. Então, o que acontece? É a obrigação dela informar isso aí. Ela tem que dar essa informação, ela tem que passar isso para você. E o técnico que vai elaborar o PPRA, ele tem que ter acesso à área para ele conhecer, para poder elaborar o PPRA, tá? Eu não aconselho vocês a elaborar PPRA sem conhecer a área. É muito arriscado isso aí. Tem gente que faz o PPRA, não, é para a área tal. Pega, senta, faz um PPRA genérico, entrega para a empresa e está tudo certo. É complicado. Quando você vê de segurança fazendo PPRA por R$200, pode ter certeza que é uma cópia de um outro PPRA. O PPRA ele dá trabalho para fazer. Quando você vai sentar mesmo, verificar a função, verificar risco, então ele vai dar trabalho. Não é tão fácil assim não, como o pessoal fala. Então tem que valorizar o trabalho da gente. A pessoa tem que valorizar mesmo. Deixa eu que eu parei. Ah, o 4 aqui. Passando de risco. A identificação na fase de antecipação de risco potencial à saúde, constatação na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde. Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos, quando, através do controle médio de saúde, fica caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação do trabalho a que eles ficaram expostos, certo? O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer à seguinte hierarquia. Então, toda essa parte que eu falei aqui, você tem que ter medidas de controle, tá? Ah, o trabalhador ele vai trabalhar em altura. Qual medida de controle eu vou colocar nesse PPRA? O que ele vai precisar fazer? O trabalhador vai fazer serviço a quente. O que ele vai precisar fazer para poder controlar o risco desse serviço a quente? O trabalhador vai entrar dentro do espaço confinado. Então, tudo isso aí eu tenho que estar colocando no meu PPRA. O PPRA ele é uma junção de todas as NRs. Então, se eu tenho dentro da minha área um espaço confinado, eu tenho que seguir todo aquele critério na NR33 e mesclar no PPRA, para que eu possa elaborar um PPRA que atenda a necessidade da empresa e a necessidade dos trabalhadores, tá? Eu parei. O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer a seguinte hierarquia. Medidas que eliminam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde, medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho, medidas que reduzam o nível ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Então, quando eu vou colocar proteção coletiva, eu tenho que ver qual tipo de proteção coletiva eu vou colocar e se ela é realmente efetiva, tá? Não estou colocando uma proteção coletiva para dizer simplesmente que ela está lá. Não, a proteção coletiva está lá, está tudo ok, vai atender. Aí, falando nisso aí, quais são... Eu preciso de exemplos de medidas de proteção coletiva. Alguém pode me dizer? Como é que é, professor? Estou esperando. Quando você faz Eu quero a saber proteção... exemplo de medidas de proteção. Exemplo é como você faz abafamento de um motor que faz muito zoado dentro de um determinado local, você faz uma proteção para abafar esse ruído. Beleza, ok. Ela fez o quê? Ela minimizou ou solucionou?
E aí? Minimizou. Na maioria dos casos, ela pega, minimiza. Quando você faz a proteção, outra medida de proteção coletiva aí. Guarda-corpo. Guarda-corpo, beleza. Quem deve ser fornecido ao trabalhador primeiro? Ou EPC? EPI? Ou EPC? Ah, EPC, sim. O EPC também pode ser os cones, né? Podem delimitar uma área e as fitas, né? Para delimitar a área que as pessoas estão trabalhando, né? Que os outros não podem ultrapassar, não é isso? Isso. Certo? Então, quem eu vou dar primeiro ao trabalhador, EPI ou EPC? O EPI. O EPI? O EPI que é primeiro a ser entregue ao trabalhador. Sim, é individual, né? O EPI é que os trabalhadores têm que ter, né? O EPC é mais para... É coletivo, né, Carrão? Pronto, eu vou facilitar a pergunta para vocês. Vocês querem trabalhar numa área que tenha muito EPI? Que vocês necessitem utilizar muito EPI? Eu, por mim, acho que não, né? Mas se precisar, vai ter que usar, né? Porque também deve ser incômodo também usar um monte, né? Isso, quanto menos EPI usar, melhor, mas depende da área, necessidade que a área tem, né? Aí temos que usar. Vai de acordo com cada função. Tem função, pronto. Para a NR35 você tem que estar totalmente equipado com todos os níveis de segurança em estado de boa qualidade e em bom estado e tudo ok. Concordo plenamente. Então, né? o que acontece? Certo. Mas o que acontece é o seguinte: a NR6 diz o seguinte, que primeiro a gente tem que fornecer EPC para a área, tá? EPI é o último recurso a ser dado. Lembra que eu falei isso em uma outra aula? Então, no caso, é o EPC, né? Foi. Primeiro o EPC. Então, a empresa ela tem que dar condições para que o trabalhador tenha EPC, não EPI. Tá? O EPI é a segunda alternativa. Só que a cultura da maioria das empresas hoje é o trabalhador chegou já dá um bocado de EPI que tá algumas situações. Mas, de maneira geral, primeiro a gente tem que ter o EPC para depois vir utilizar o EPI. Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes, ou encontrar-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Então, vou ver o que é que eu posso organizar ou fazer procedimentos administrativos para que eu possa minimizar o impacto da falta do EPC, tá? Utilização de equipamento de proteção individual. As ações devem incluir monitoramento periódico das exposições, a informação aos trabalhadores e o controle médico. Então, eu tenho que fazer o quê? Que os trabalhadores estão informados referente ao risco da atividade que ele está fazendo. Independente que precise do EPC ou não. Então, eu tenho que pegar e garantir ao trabalhador essa informação, tá? Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição registro de dados estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. Então, a empresa tem que guardar isso aí por 20 anos. Eu não sei se
não teve falou referente a alguma doença que vai aparecer. Então, um documento que comprova que aquela doença... Oi? A empresa deve guardar o quê, professor? É o PPRA? O PPRA por 20 anos. Por 20 anos. Ah, ok, obrigado. Para poder comprovar se tiver o trabalhador for exposto ou não àquele tipo de agente, tá? Então, o que acontece? Se você faz um PPRA errado, você está de boa. Agora, professor, na prática... Na prática, isso acontece porque você tem várias empresas terceirizadas, né? Somente empresas de manutenção que abrem, que fecham, né? Como é que isso ocorre? Como é que isso é acompanhado, né? Porque, assim, você tem empresa de manutenção que abre aqui, daqui a 5 anos essa empresa fecha, o dono some, e aí, como é que faz? Geralmente fica com a contabilidade, né? A justiça procura para poder resolver. Tá cortando o áudio aí, professor. Tem gente com o microfone ligado ainda e tá cortando o áudio. Para que achar, ela acha. Eu acho que é a Luana. Luana, seu microfone está ligado? Acho que não. Vou dar uma olhadinha. Tal de José tá ligado. O meu tava agora. Melhorou? Meu áudio tá ligado. Pronto, melhorou. Liga! Negócio que tem hora que não... José. Que tá cortando. Oi. Certo, então. Deu um mutezinho aí, pai. Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar por aqui. Desliguei, viu, José? Melhorou. Pronto, então o que acontece? A empresa ela é responsável, o dono da empresa ele é responsável por guardar esse documento. Ele tem que guardar esse documento. Porque isso está relacionado à saúde do trabalhador, tá? Isso aí tem a questão do PPP. Então, esses documentos são bases para o PPP. Quando a gente vai preencher o PPP, a gente pega a informação do RA e do PCMSO. Até a informação do ASO de vocês a gente tem que colocar no PPP, tá? Lembra o que é PPP? Vou deixar aí para vocês pesquisarem. É perfil profissional... Esqueci o nome agora. Também me deu um branco aqui. É tanto PP aqui que eu tô... Daqui a pouco eu tô no PP. Daqui a pouco tá dando PP. Psicográfico, não? É isso aí, é por aí, vamos lá. Bom, aí tem embaixo é estabelecer, implementar, assegurar o cumprimento do PPRA com atividade permanente da empresa ou instituição. Certo? O PPRA é um documento ainda, porque ainda está vigente, é um documento obrigatório para todas as empresas, pública ou privada, tem que ter o PPRA. Certo? Então, o que acontece? Até o dono do bar, se ele abrir o bar, pela NR9, ele tinha que estar fazendo o PPRA. Então, foi essa mudança que teve na legislação para não obrigar todo mundo a estar fazendo esse documento. Das responsabilidades dos trabalhadores, colaborar e participar na implementação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA e informar o superior hierárquico direto à ocorrência que a seu julgamento possa implicar risco à saúde dos trabalhadores, tá? E aí, qual seria a responsabilidade da empresa? E pessoal? Colaborar, né? Responsabilidade da empresa. É colaborar e participar da implantação. Exatamente. Elaborar, participar e manter todos os trabalhadores informados.
certo? Seja ele de parceira, temporário, fixo, os trabalhadores têm que saber dos riscos que eles estão expostos. Aí a gente tem uma outra coisa que vocês vão ter muita dificuldade, tá? Hoje, eu fui numa empresa que eu presto consultoria e fui fazer uma palestra referente ao Covid. Eu fazendo a palestra e os cabras, um encostando no outro, um pegando na mão do outro. O trabalhador, muitas vezes, os treinamentos a sério. Não leva a informação que eles estão recebendo a sério. Leva o caso na brincadeira. Essa situação do Covid mesmo veio para chamar a atenção de muita coisa. Então, o rapaz estava com a neném, estava de licença, estava no IOC. Chegou lá, já foi a galera se encostando, ele mostrando a foto, a galera pegando no celular. Quando ele terminou, chamei ele e perguntei, e aí, tá bem? Não tô. E sua filha? Certo? As pessoas, às vezes, estão na área e não vai levar a sério a mensagem que a gente está passando, a informação que a gente está passando. E a gente tem que respirar um pouco e saber como é que vai passar essa informação para o trabalhador, para que ele leve muito a sério isso aí. Eu gosto muito de mexer no psicológico, então eu trago muita responsabilidade do pai e da mãe de família, dos filhos que eles estão deixando em casa. Eu dou um banho de água bem geladinha, que é para poder eles acordarem. Diga. Pode falar, cara. E tem que ter muita paciência também, né, professor? Sim. Infelizmente, a gente tem que ter muita paciência. Não é passar treinamento, passar para o trabalhador. Não são todos, mas tem uma galera que não leva muito a sério na parte de segurança do trabalho. Melhorou muito da época que eu comecei para hoje, melhorou. Mas precisa mudar muita coisa ainda. Né? A gente não tem uma posição de delegado, a gente não pode impor às pessoas, mas também não podemos deixar o trabalhador muito à vontade, porque ele vai acabar se acidentando, prejudicando ele, prejudicando a família. Tá? Eu digo família de um modo geral, família empresa, família em casa. Então, esse documento PPRA é um documento que traz muita informação para o trabalhador. Agora, desde que a pessoa que elaborou saiba o que está fazendo. Você tem que ter muita responsabilidade nisso aí. Diga. Me tira uma dúvida aqui, por favor. Então, no caso, uma microempresa, um MEI, na realidade, é um ateliê de costuras e bordado, no caso. É obrigatório fazer o PPRA? Pronto, vamos lá. Pela lei, mas geralmente não faz empresa grande para fazer atividade. Mas tem, no caso, teria um funcionário. Ele vai ter que fazer um exame. Você vê na clínica teria Tá cortando. Então, fazendo, se eu preciso fazer. Tá cortando, professor, seu áudio. Tá cortando todinho. Não entendi, não. A água. A internet faz ficar. Eu acho que caiu outra vez. Oi, tudo bem? O microfone é bravo. Tem cachorro agora. Ó, cachorro. Pronto, pessoal, respondendo
a pergunta do colega. Então, o que acontece? Você precisa fazer um exame desse e é o PPRA que dá a direção para o médico fazer, decidir que tipo de exame o funcionário precisa fazer. No caso da MEI, é um caso um pouco a parte, um pouco diferente. Caindo de novo. Ok, deu para entender. Ok? Deu para entender, né? Sim, Alguém sim. tem mais dúvida, pessoal? Vamos lá. Alô? Eu acho que só na questão, voltando muito atrás do início da aula, a questão lá da área aberta, para evitar a propagação de fogo, também pode ser feita umas valetas ao redor do local para evitar a propagação do fogo, né? Necessidade pode-se fazer isso aí. Tem também, no caso, o biombo que você pode estar certo para poder estar evitando que o fogo se espalhe. Tem várias alternativas que a gente pode estar utilizando, de valeta, biombo, manta, molhar ao redor do local, utilização de recipiente com água, limpeza do local. Então, são várias alternativas. A questão foi mais para aguçar justamente isso que você está fazendo, a curiosidade de vocês. Ah, sim, isso é bom. Faz com que a gente aprenda mais, né? Exatamente. Vamos às dúvidas, pessoal. Estou esperando vocês. Ô, turma boa, ninguém tem dúvida? Eu queria estar perto de vocês para passar a prova. A minha dúvida foi tirada. Foi tirada? Sim, sim. Pronto. Se vocês não têm mais dúvida, por mim está encerrado. Quem não tem dúvida tem dívidas, não é isso? Era assim que eu diria. Elcio, está por aí? Pessoal, Elcio não está aqui, eu vou estar encerrando a aula, certo? Para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. O PPP perfil profissiográfico profissional, é isso? Perfil, isso. Esse profissiográfico aí que é a dor de cabeça. Rapaz. Certo? É só se lembrar de Chico Xavier, psicografia. Tá bom, obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Por nada. Deixa eu só acrescentar uma coisa referente ao PPP. O PPP ele vai ter sua história de trabalho, certo? Toda empresa que você sai, você tem que solicitar o PPP. É para poder você se aposentar. Você precisa desse papelzinho aí, viu? Não pode perder. Eu esqueci disso. Perfil profissiográfico previdenciário. Certo? Então, vocês têm que sair da empresa, tem que solicitar, e quando você estiver tomando conta da empresa, o trabalhador saiu, vocês têm que emitir. Perguntou de mim, a informação do PCMSO. Não, porque a aula vai encerrar. Obrigado. Beleza. Aí, a próxima aula de terça-feira que vem é a sua última de PPRA, viu? Não, PPRA eu acredito que já encerrou, viu, Elcio? Ah, é? Então porque a gente vai conversar. Tratou NR9 e essa daqui tratou a 9 e agora a gente tratou a que está em vigência. Aí a gente senta e vê qual vai ser a próxima aula. Tá bom, a gente conversa, mas a gente vê. Então, pessoal, boa noite. Pronto, fica com noite. Deus, que Deus abençoe vocês, até mais. Amém. Boa noite a todos os colegas aí também. Beijo a todos aí. Valeu a todos, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. A todos.